Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Quantos temem ao Senhor? Você é abençoado. A Bíblia é um livro maravilhoso, e o Senhor, Ele nos dá muitos quadros de fé, muitas imagens de fé, para que você possa se ver naquela imagem e exercitar fé, para que a perfeita vontade de Deus aconteça na sua vida, porque nem tudo que acontece é a vontade de Deus. Por isso a nossa oração constante é: seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus é sempre boa, perfeita, maravilhosa, porque Deus ama você. Essa é a base da nova aliança. Então, às vezes você tem o Salmo 1, por exemplo, né? Salmo 1. A Bíblia fala: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta em roda de escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Por isso, verso 3, ele será como árvore plantada junto a correntes de água. Você tem que visualizar: tem água viva correndo, eu estou plantado, eu estou enraizado, não tem tempestade que me arranca dele, não tem inimigo que me corta ou me arranca. Eu estou alicerçado, eu estou enraizado, e das minhas raízes eu recebo água permanentemente. Não dependo das circunstâncias, minha folha está sempre verde, e no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E o que mais? Tudo o que ele faz será bem sucedido. Você tem que levantar da sua cama de manhã e declarar: tudo o que eu faço eu sou bem sucedido. Eu sou bem sucedido liderando, eu sou bem sucedido no meu trabalho, eu sou bem sucedido estudando, eu sou bem sucedido me relacionando. Tudo que eu vou fazer, eu sou bem sucedido. Por quê? Porque tem um rio de vida perto de mim, tem um rio de vida saindo de dentro de mim, e eu sou árvore plantada. Você não é árvore que nasceu por conta própria. Você não é uma árvore numa floresta que nasceu por si só. Não, você é uma árvore que foi plantada. O jardineiro plantou você. Você está no jardim do Senhor, e aquele que plantou tem prazer em cuidar de você, porque você não é uma árvore qualquer, você é uma árvore que foi plantada. Lá em Jeremias 17, verso 7: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Quantos confiam no Senhor? Quantos têm esperança no Senhor? Então você é bendito. Bendito significa abençoado, porque Ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem calor. O calor vem, acredite, é inevitável. A tempestade, a ventania vem, é inevitável, mas você tem raiz que está estendida para dentro do solo, até a rocha, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão, presta atenção, tem anos de crises. Tem irmãos que ficam surpresos. Eu tenho 53 anos, e nesses anos eu tenho visto que é cíclico. Sempre tem tempos de vacas gordas, e sempre chega o ano da crise. Se você pegar jornais do passado, você vai ver que isso é sempre cíclico, de tempos em tempos. A Bíblia diz que também existe o ano de sequidão. Não é que existe o momento de estio, não. Tem épocas inteiras de sequidão. Mas você não teme, não se perturba, sabe por quê? Você está plantado pelo Senhor junto às águas. Então você tem que ter essa visão, essa imagem na sua mente, entendeu? E ser abençoado por ela. A palavra de Deus tem que estar na sua boca. Não é você falar simplesmente algo, é falar a promessa, é falar a palavra. Ela não vai se tornar realidade pelo muito repetir. Eu
ok? Não é pelo muito repetir que ela se torna verdade, nada disso. Mas porque você crê que já é verdade, você pode falar o quanto quiser. A maneira de ministrar fé é falando, mas fale a verdade, fale a palavra. A Bíblia diz que um dos valentes de Davi, chamado Eleazar, a Bíblia fala que ele, lutando contra os filisteus, ele ficou sozinho numa eira, e centenas vieram contra ele. A Bíblia diz que ele pegou a espada, e depois de lutar contra o inimigo por muito tempo, diz a Bíblia, a espada ficou pegada à mão dele. Isso significa que ele e a espada se tornaram um. Sabe o que é a espada? A palavra de Deus. Quando você pegar a espada e lutar, e a tal ponto você segura a espada, que depois ela fica grudada na sua mão, significa que você e a palavra se tornaram um. Não vai ter inimigo capaz de prevalecer contra você. Quantos creem nisso? Volta para o Salmo 128. Olha as promessas de Deus. Primeira coisa que diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor nos seus caminhos. Primeira coisa, do trabalho de tuas mãos comerás. Essa é a promessa de Deus para você. Você vai comer do seu trabalho. Isso significa que o seu trabalho vai dar renda suficiente para você se manter e manter a sua casa. Essa é a promessa de Deus. Você não vai comer do trabalho de outros. Você não vai comer do governo. Você não vai comer do trabalho do seu genro, nem do trabalho do seu pai, nem de algum parente. Não. Você vai comer do seu trabalho. Você vai receber o trabalho cheio de dignidade, dizendo: eu suei, eu trabalhei, ganhei o meu salário. Vai chegar na sua casa e vai ter o prazer de sustentar a sua família, porque isso procede do Senhor para todos os seus filhos. Todos. Pastor, não estou vivendo isso, não está acontecendo isso comigo, eu estou desempregado, parece que não tem porta que se abre. Pare de olhar a circunstância, põe na sua mente a imagem que eu estou passando para você. Está me ouvindo? Você é árvore plantada. Tudo que você faz, você é bem sucedido. Minha esposa estava me contando de uma irmãzinha, não me lembro detalhes da história. Se eu estiver errado, a irmã me corrige depois. Que eu preguei um dia sobre isso, né? Que Deus vai usar os 5 pães e os peixinhos que você tem. Às vezes coisa pequena. E ela dizendo a minha esposa que ela sabia fazer laço. E ela começou a fazer pequenos laços para vender. Eu nunca comprei um laço na minha vida, aleluia, para mim. Mas eu fico vendo as minhas netinhas, pelo menos quando saem comigo, toda vez o laço some. Eu fiquei pensando, essa irmã é mais sábia do que ela, que apareceu humilde, mas ela é que é inteligente. Por quê? Ela está prosperando, fazendo algo que eu próprio nunca imaginaria. Mas Deus está abençoando. Ela trouxe um presente para mim e para minha esposa. Não é um laço, trouxe um presente, outro presente. Trouxe outro presente para nós e testemunhou isso, porque com algo aparentemente pequeno, Deus já está fazendo prosperar. Olha para cá, tem algo que Deus já deu para você, que você não está percebendo, mas que vai ser o canal do milagre na sua vida. Tem algum talento, tem alguma habilidade, tem alguma coisa que você sabe, algo que Deus já te deu. Ele não vai dar, Ele já deu, e Deus vai usar isso para prosperar você, para que você coma do seu trabalho. Não é da vontade de Deus que você viva desempregado. Tudo bem, perdeu o emprego, mas Deus vai abrir outra porta para você. Amém, querido? Feliz serás. Segunda coisa, vai ser feliz. Você sabe, nós crentes não gostamos muito dessa expressão, feliz serás, não é? Pedro fazendo uma referência ao Salmo 34, ele diz: quem quer ver dias felizes? Quem quer ver dias felizes? A vontade de Deus é que você viva dias felizes. É que você sente na sua casa, no sofá da sua sala, abre o braço e fala: eu estou vivendo dias maravilhosos. Isso é que é dia feliz. Essa é a vontade de Deus. Eu sei que alguns imaginam que a vontade de Deus é que você viva nessa vida, não é? Vivendo, caminhando, gemendo e chorando enquanto caminha. E porque o mundo aqui é desse jeito. Mas quando chegar no céu, quando você cruzar o Jordão, as coisas mudarão. Presta atenção. Ainda que seja bonito cantar isso, um cântico, um negro espiritual americano, entendeu? Não é esse o padrão de Deus.
Você foi salvo, sim, e no céu você vai experimentar a glória eterna. Mas preste atenção, aqui na terra também tem promessa para você. Aqui você não tem que ser infeliz. Você não tem que ser infeliz no casamento, você não tem que ser infeliz profissionalmente, você não tem que ser infeliz ministerialmente, você não tem que ser infeliz de forma alguma. A vontade de Deus é que você seja feliz. Quem? Quem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você pode sentar na sua casa? Eu estava na minha casa, cheguei de viagem ontem, aí estava lá minhas 2 filhas, minha filha com as suas 3 meninas, minhas 3 netinhas, e elas vieram tudo para cima de mim, até que só tem 6 meses de idade, quando me vê já ri. Oh, isso é coisa de avô. E eu sento na minha mesa, comendo uma boa carne com uma boa parte de gordura, porque eu sou feliz. Para mim, picanha sem gordura não é picanha. Mal passada, porque só tem 2 formas de fazer carne, a certa e a errada. Ou é mal passado ou é errado, não tem outro jeito. Olha para cá. E eu sento na minha mesa, tem uma tacinha de vinho também na minha mesa. Eu abro o meu braço e falo: eu sou feliz demais, meu Deus. Que vida maravilhosa eu tenho. Aí eu chego domingo de manhã, eu vejo a cara dos irmãos, e os irmãos me abraçam, e quando eu prego você diz amém. Aí eu falo: eu sou feliz demais, Senhor, porque essa é a promessa de Deus. Você tem luta, pastor? Ih, luta é um negócio, eu nem olho muito para elas, porque elas estão sempre por aí. Mas as lutas não me definem. O que me define é a alegria de servir ao Senhor. E vai definir você também. Pastor, estou vivendo um tempo de luta, eu estou deprimido. Olha, o Senhor vai te consolar. O Espírito Santo vai te encorajar. A palavra de Deus vai hoje tirar você da tristeza, da melancolia, porque não é essa a vontade de Deus. Você não tem que viver assim. Passa por ele. Pastor, mas o texto diz que tem o ano da sequidão e tem um vale. Lá no Salmo 84 diz que quando o justo passa pelo vale árido, faz dele um manancial, um jardim. Na hora que você chega é um deserto. Quando você termina de passar e olha para trás, não era deserto mais, agora é um jardim. Por quê? Porque você solta água quando você anda. É um aguaceiro onde você passa. Quando você passa, o ambiente muda, porque sua palavra é de fé e de vida, e as pessoas veem algo diferente em você. É a santidade de Deus. Jesus disse que Ele nos deixou a sua alegria completa. Entendeu? O Senhor era alegre. Jesus, a Bíblia fala que Jesus era homem de dores. Jesus foi homem de dores só uma vez, no Calvário. Por quê? Porque Ele levou as nossas dores, porque Ele levou as suas dores. Aí se tornou um homem de dores. Mas enquanto Ele andava aqui, Ele não era homem de dores. Você acha que Ele tinha dor na coluna, dor na junta, dor de cabeça? Pedro, prega hoje, estou com enxaqueca. Você acha que tinha isso? Ele não era homem que vivia com dor. Ele vivia feliz. Por isso Ele fala: meu jugo é leve. Quando você tem alegria na presença do Senhor, é promessa. Feliz serás. Agora olha, isso aqui então é maravilhoso. Tem irmão que às vezes me critica dizendo: pastor Luiz, agora só prego coisa boa. É porque a nova aliança só tem coisa boa. Por que Jesus iria descer da glória, morrer no Calvário para falar coisa ruim para você? Não, depois que Ele fez tanta coisa, agora só tem promessa boa. Qual que é a próxima? Tudo te irá bem. Se não está indo bem, é porque não acabou ainda a história, espera acabar. Porque no final a promessa é: tudo te irá bem. Eu sou o alfa e eu sou o ômega. Eu estou no começo, vou estar no fim. E Ele vai garantir, preste atenção, que no final tudo te irá bem. Porque Deus faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Pastor, mas tudo. Mas é tudo, não importa, é tudo. No final você vai ter lucro. Não sei como, pastor, não se preocupe, não pergunte como, não é sábio perguntar para Deus como é que Ele faz as coisas, porque Deus faz por caminhos misteriosos. Apenas descanse e creia: no final eu vou ter lucro. Por quê? Porque tudo te irá bem. Depois diz mais: tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera. Eu sei, esse salmo foi escrito para homens. Então primordialmente a promessa é para homem. Mas você pode também, mulher, tomar para você.
e declarar que o seu marido, aí não pode ser interior, tem que ser fora de casa, né? Seu marido vai ser também fonte de suprimento na sua vida. E você pode declarar a respeito do seu marido: eu não vou comer do meu trabalho, vou comer do trabalho dele, porque é a promessa de Deus. Parece que eu estou ouvindo um burburinho. Se você fica chateado de ter que dar o seu salário todo mês para manter a casa, não te condeno não, te faço uma proposta em fé. Comece a declarar que você vai comer o dinheiro dele. Entendeu? A energia elétrica vai ser do dinheiro dele, a água será do dinheiro dele. Presta atenção, homens de verdade ficam felizes de poder pagar tudo. Se ele não pode pagar, acredite, no fundo ele não sente feliz, porque o homem mesmo, ele gosta de chegar e falar: mulher, pode escolher o que você quer. É verdade ou não é, irmãos? Os homens digam a verdade ou não é? Claro. Prazer do homem é ver a sua casa feliz. É o menino que sonha com a bicicleta, ele vai lá, compra e vê o olho do menino brilhando, ele enche o peito e fala: eu sou homem ou o quê, meu Deus do céu? É verdade, acredite em mim, acredite em mim. Homem, Deus criou para isso. Ele ama sentir que ele é coluna, que ele é útil. Homem é resolvedor de problema. Presta atenção, homem não gosta de discutir problemas. Estou explicando para as irmãs, entendeu? Que às vezes tem irmã que ela não queria casar com um homem, ela queria casar com uma amiguinha, que senta com ela para discutir problema, a relação. Discute com a sua amiga. Homens não discutem, normalmente eles detestam discutir. O máximo que eles fazem é Mas se a conversa demora muito, ele vai jogar bola. No que ele faz muito bem. Olha para cá. Olha para cá. Aprenda. Deus quer abençoar o seu marido. Olha para cá, homem. A sua casa é abençoada quando você é abençoado. A sua esposa vira videira frutífera. O que significa isso? Você vai embriagar com o vinho da sua mulher. Vai beber na boca dela o seu vinho. Opa, está ficando forte a pregação. Olha para cá. Só para casado, solteiro só ouve e sonha, mas sem detalhes. Olha para cá. Essa é a vontade de Deus. Mas diz mais: seus filhos serão como rebentos da oliveira. O que é o rebento da oliveira? Azeitona. O que vem da azeitona? Azeite. O que é o azeite na Bíblia? Unção. Seus filhos são ungidos do Senhor. É bênção demais, querido. Entende? É bênção demais. Eu amo esse salmo, porque ele fala de como é para você, o que seria o habitual para você. Filhos ungidos. Pastor, meus filhos não são ungidos agora. Então mude a sua fala. Fale fé, fale o que está escrito. Não fale o que você está vendo, fale o que você quer ver. Entende a diferença? Pare de repetir o que você está vendo, porque o que você está vendo não vem de fé, porque fé é a certeza de coisas que você não. Se você fala o que vê, isso é fé? Não, fé é falar do que não vê. Pastor, você não conhece minha mulher? Eu falo, não preciso. Fale você o que você quer ver. Ela é muito difícil, mas ela é videira frutífera. Ah, meus filhos não trabalham demais. São ungidos do Senhor. Não importa o que o vizinho falou, nem que a sua sogra ou sua cunhada falou. Seus filhos são ungidos do Senhor. Quando diz amém? Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Muito bem. Pastor, tudo isso é assim? Não tem nenhuma condição? Não, tem uma condição. Volta o verso primeiro. Quem está qualificado para essas bênçãos todas? Quem está qualificado? O homem que teme ao Senhor, primeiro ponto. E o segundo ponto que... Ah, pastor, você estava tão bem, vamos voltar para o Velho Testamento agora, voltar para a lei. Mas a promessa, ela é para um tipo de homem, um tipo de mulher. Que tipo é esse? É aquele que teme ao Senhor, em primeiro lugar. Muito bem, o que significa temer ao Senhor?
Sim, porque muitas pessoas têm uma visão ainda lá do Velho Testamento. Pastor, mas no Velho Testamento o homem não tinha que realmente ter medo de Deus? Presta atenção. Nem no Velho Testamento temor é medo de Deus. Mas no Velho Testamento havia sim razão para ter medo. Por quê? O que Deus falou para Moisés? Não chega para cá. Se for chegar, tira a sandália do pé. Lá no tabernáculo, no templo, não entra no Santo do Santo, porque se entrar, morre. Então, dá para ter medo disso? Sim ou não? Mas isso era a velha aliança. Na velha aliança, Deus se relacionava com o homem com base na lei. O que é lei? Obedece, que eu te abençoo. Mas algum homem jamais cumpriu a lei? Alguma vez? Nunca. Nenhum homem nunca cumpriu a lei. Então, Deus sempre tinha que trazer juízo. Mas não porque Deus é mau, mas era a base daquela aliança. Ok? A base daquela aliança era obediência como condição para a bênção. Mas como ninguém conseguia obedecer, as pessoas então tinham medo de Deus. Por isso, no dia em que Jesus ensinou seus discípulos a orarem, dizendo: Pai nosso que estás no céu. Eu sei que tem gente que acha que essa oração do Pai Nosso ainda é para o Velho Testamento. Eu já ouvi isso, eu não sei quem me falou esses dias. Tem pastores que ensinam que a oração do Pai Nosso não é do Novo Testamento. Presta atenção, no Velho Testamento ninguém chamava Deus de Pai, ninguém. Era só Senhor, Senhor dos exércitos, Jeová, Yahvé, Jeová, como você quiser pronunciar. Mas não Pai. Mas Jesus veio para revelar um novo nome, e o novo nome é Pai. Por isso, lá em Romanos, capítulo 8, Paulo diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez. Por que outra vez? Porque era assim que vivia antes. Você era apenas servo, e o servo vive com medo de ser mandado embora. O servo tem medo de ser açoitado, porque o dono dele poderia fazer. Ok? O servo não é filho, não participa da herança. O servo, ele pode ir embora a qualquer hora. Por isso, o servo vive atemorizado. O que é atemorizado? Cheio de temor. Mas Paulo diz: recebemos o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Então, o temor de Deus na nova aliança, principalmente, se bem que no Velho Testamento também já era assim. O temor não significa viver aterrorizado, com medo de Deus. Tem crente que vive com medo de Deus? Tem. Ele está sempre pensando que Deus vai pesar a mão, porque ele fez algo de errado. Todas as vezes que acontece algo ruim, a primeira coisa que ele pensa é o quê? Deve ser consequência, é algo que eu fiz, Deus está nervoso comigo. Ele nunca atribui a obra do diabo, ele sempre pensa que é Deus que está chateado, zangado com ele. Então ele vive com medo. A vida dele é esperar o mal. Quando tudo está indo bem demais, ele fala: está muito bom para ser verdade. Quando ele ouve uma pregação como essa, cheia de bênçãos, ele fala: esse pregador não sei não, essa pregação é muito ralinha para novo convertido, porque para velho convertido é só pancada na moleira. Essa é a mentalidade de muitos. O que é o temor de Deus? Interessante que a Bíblia explica a Bíblia, ok? Você sempre deve explicar qualquer conceito bíblico à luz da própria Bíblia. E se você olhar 2 salmos adiante, o Salmo 130, nós lemos o 128, mas no Salmo 130, olha o que a palavra de Deus diz, verso 3, Salmo: se observares, Senhor, iniquidades, quem subsistirá? Olha para cá, Senhor, se o Senhor for olhar o pecado na minha vida ou na vida de qualquer pessoa, quem permanecerá diante de ti? Se o Senhor for contar os pecados de cada um, quem poderá receber qualquer bênção do Senhor? Mas graças a Deus que hoje o Senhor não pode observar mais iniquidade em você. Sabe por quê? Você está coberto pelo sangue de Jesus. Quando você está coberto pelo sangue, Deus não pode observar iniquidade em você. Mas aí o verso 4 tem a definição de temor. Olha o que ele diz: contigo, porém, está o perdão, para que te... O que traz temor de Deus? É o juízo de Deus? É a ira de Deus? É a condenação de Deus? O que traz o perdão? O que traz o temor? Perdão.
O que produz verdadeiro temor em você é quando você entende o quanto foi perdoado. Então, vamos voltar lá para o texto. Bem-aventurado o homem que faz o quê? Então, qual que é a primeira condição para que aquelas bênçãos venham na sua vida? É que você tema. Mas o que é que vai levar você a temer a Deus? Entender o quanto foi perdoado. Então, aquele homem que ajoelha na beira da sua cama e fala: Deus, Pai, eu sei o quanto eu estava no buraco do pecado, eu sei o quanto eu estava longe, mas o Senhor estendeu a sua mão e me tirou de lá. Como eu amo e sou grato ao Senhor, porque o Senhor me amou quando eu não merecia. Presta atenção, nesse momento o céu se abre sobre a sua vida, e o verdadeiro temor de Deus vem no seu coração. Presta atenção, essas bênçãos todas vão te alcançar. Mas se ao invés disso você fala: eu tenho cumprido sim os mandamentos, eu sou uma boa pessoa. Semana passada um irmão muito querido, vou falar aqui, ele vai saber que eu estou falando dele, vai ficar bravo comigo, vou falar assim mesmo. Eu amo muito, ele sabe disso. Mas ele falou: pastor, agora tudo é justiça própria. Eu falei: não tudo, muito. Porque eu penso o seguinte: eu acho que eu sou melhor do que aquele cidadão corrupto que está na cadeia. Eu falei: tudo isso para o seu azar. Não, mas vamos ser francos, eu não sou igual a ele, que se eu fosse igual a ele, estaria lá junto com ele. Eu falei: talvez aos olhos dos homens que só veem por fora, você não seja de fato melhor, mas aos olhos de Deus, que sonda mente e corações, todos nós estávamos perdidos no mesmo buraco. Nunca se julgue melhor do que ninguém, mesmo que você não tenha feito pecados na semelhança que eles fazem. Você não fez, mas dentro de você, Deus já viu que você poderia ter feito, se tivesse tido oportunidade. Entende o que eu estou dizendo? Mas muitos de nós nos vemos como sendo bons, nos vemos como sendo em nós mesmos justos. Nunca pense isso. Você perde a bênção de Deus e perde o temor de Deus. O verdadeiro temor é só para aquele que sabe que foi muito perdoado, porque aquele que é muito perdoado, esse ama mais. Quantos dizem amém? O Senhor Jesus também definiu o temor lá em Mateus capítulo 4, no verso 10. O diabo mostrou para Jesus as nações, os reinos deste mundo, e falou: tudo isso te darei se prostrado me adorares. O que o Senhor respondeu para ele? O Senhor disse: ao Senhor, verso 10, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Presta atenção, olha o que está dizendo: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Jesus, ele lutou contra o diabo, mencionando textos da Bíblia. Qual texto da Bíblia é esse? Está lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 13. Jesus fez uma citação de Deuteronômio 6, 13, mas lá está escrito um pouco diferente. Olha o que diz: o Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás. Mas Jesus disse o quê? Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás o quê? Culto. Mas aqui ele mudou. Veja, nós não podemos mudar, Jesus pode. Por que Ele pode? Porque Ele é Deus, Ele que escreveu, Ele é o autor. O autor pode falar o significado do que ele está dizendo, ok? Então, Deuteronômio diz: o Senhor teu Deus temerás. Jesus mudou a palavra temer para adorar. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte: para Deus, o verdadeiro temor é quando você ajoelha e adora. É quando você abre a boca com um cântico ungido e adora. Esse é o temor. Olha para cá, se você na sua casa é capaz de ligar o seu CD e cantar junto com o cantor uma música ungida, e o seu coração estremece, e você sente aquele calafrio, é a presença do Espírito Santo, você é um homem ou uma mulher que teme ao Senhor. E essas bênçãos todas são para você. Mas pastor, eu tenho tanta falha. A bênção não é para quem é perfeito, a bênção não é para quem não tem falha, a bênção é para quem teme ao Senhor. Mas o texto diz mais, não é? O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás. No lugar de servir, Jesus mudou para prestar culto.
Não é interessante isso? Jesus disse que temor é adoração, e o verdadeiro serviço é prestar culto. Tanto que em inglês, é interessante, né? Em inglês não se usa a palavra culto para essa reunião de domingo, se usa a palavra serviço. Você vai para o serviço hoje, na verdade a palavra culto, não é, Jairus? Ela só é usada para seitas heréticas, é chamado de cultos, não é? Mas para a igreja é serviço. Sabe o que é precioso isso? É que tem muito irmão que acha que vir aqui sentar ou ficar de pé, que seja, para adorar e depois receber a palavra. Tem muitos irmãos que acham que isso é dispensável, mas Jesus disse: quando você faz isso, você está servindo a Deus. E sabe o que acontece quando alguém serve a Deus? Ele recebe a recompensa. Deus não fica devendo nada para ninguém. Por isso que você não vai embora como você chegou, porque você está servindo a Deus. É muita graça, é graça ou não é, irmãos? Volta para o Salmo 128, mas lá não diz só temer. Lá diz o quê? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e o que mais? Anda nos seus? Muito bem. O que é andar nos caminhos? Então, imediatamente alguém diria, é cumprir os mandamentos, não é? Mas quando nós estamos andando no caminho, isso significa que nós estamos seguindo, ok? Andar no caminho é andar após alguém. Então o Senhor Jesus, Ele é o caminho, mas Ele vai adiante de nós, e Pedro disse que Ele deixa no chão as suas pegadas, para que nós sigamos após Ele. Então, andar no caminho é seguir o Senhor Jesus, amém, irmãos? Ah, pastor, mas o que é seguir a Jesus, se não for obedecer os mandamentos? Presta atenção, não tem nada contra obedecer mandamento, desde que você não faça disso o meio de receber a bênção, ok? Porque ninguém tem fé baseado na própria obediência, você só tem fé baseado no favor imerecido. Ninguém consegue ter fé que vai receber coisa de Deus, enquanto ele olha para si e tenta merecer, ok? Então, seguir o Senhor Jesus é algo vital. Você sabe que eu gosto muito da primeira menção. Qual que é a primeira menção de alguém que seguiu a Deus? A Bíblia fala que Enos invocou a Deus, fala que Enoque andou com Deus, fala que Noé achou graça diante de Deus, fala que Abraão tornou-se amigo de Deus e creu em Deus, não é? Mas onde é mencionado a primeira vez que alguém seguiu a Deus? A primeira vez que é mencionado está lá em Números capítulo 14, verso 24. Você conhece a história? Moisés mandou os 12 espias para olhar a terra prometida. Eles voltaram, 10 deles voltaram com um relatório incrédulo, um relatório sem fé, não concordavam com a promessa de Deus. Apenas 2 creram que Deus poderia dar para eles. E Caleb falou: eia, subamos, possuamos a terra, Deus vai nos dar esses inimigos como pão para serem devorados. Foi assim que ele disse. A Bíblia fala que o povo preferiu crer nos outros 10, e por isso ficaram 40 anos dando voltas no deserto. Mas, a respeito de Caleb, olha o que diz: porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em o que, meus irmãos? Perseverou em quê? Peraí, o que Caleb fez? Caleb cumpriu os mandamentos? O que Caleb fez? Creu na palavra de Deus. Quando você crê na palavra, Deus diz: você está me seguindo. Tem muita gente que supostamente está cumprindo os mandamentos na opinião dele, mas não tem fé para crer naquilo que ele não vê. Presta atenção, quando eu digo para você que você é justo aos olhos de Deus, você tem que aceitar isso só pela fé, porque você não está vendo essa justiça. Se você tiver um outro espírito como o de Caleb, você vai dizer amém. Se Deus diz que é assim, então é assim que eu sou justo aos olhos de Deus. Quando você concorda com Deus, você está seguindo a Deus. O que Deus ama é quando você crê. Isso é no Velho Testamento. Presta atenção, tinha pouco tempo que a lei tinha sido dada, 2 anos no máximo que a lei tinha sido dada lá no Monte Sinai. Eles estavam às portas de Canaã, e no entanto se diz que um homem seguiu a Deus.
E ele seguiu onde? Ele seguiu crendo que Deus iria entrar em Canaã e ele iria entrar junto. Crer, isso que faz diferença. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e o que mais? Anda nos seus caminhos. Quais são os caminhos de Deus? Crer. Crer. Ah, pastor, mas eu não consigo entender dessa maneira. Eu acho que andar envolve sim cumprir os mandamentos. Lá em 1 João 3, verso 22, diz assim: e aquilo que pedimos, é uma promessa maravilhosa, já estou encerrando, e aquilo que pedimos dele recebemos. Por quê? Porque guardamos os seus. Aí, pastor, olha aí, agora que eu quero ver o que você vai dizer. Está escrito: nós só recebemos o pedido da oração porque nós guardamos os mandamentos. Mas na sua cabeça está pensando que é o mandamento de Moisés. Não é. Quando fala seus, está falando de Cristo. Ok? Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Agora, qual é o mandamento de Cristo? A Bíblia explica a Bíblia. O que diz o verso 23? Ora, o seu mandamento é este. 2 pontos. Não é maravilhoso que o próprio texto vai tirar sua dúvida agora? Você fica achando que o mandamento são os 10 mandamentos de Moisés. Não são. O seu mandamento é este. Qual que é o primeiro? Que creais. Olha o mandamento de Cristo. Por que Caleb agradou a Deus? Porque ele creu. Por que se disse que Caleb seguiu a Deus? Porque ele creu. Olha qual é o mandamento, presta atenção. O mandamento de Cristo é que creiamos em o nome do seu Filho Jesus. E o que mais? Nos amemos uns aos outros. Como temos que amar uns aos outros? Como ele nos... Qual que é a única maneira de você amar o seu irmão? Meditando no quanto ele nos amou. Quanto mais você medita no quanto você é amado, mais você vai amar quem está perto de você. Mas presta atenção, o verso 22 diz: aquilo que pedimos nós recebemos, porque cumprimos a condição. Qual que é a condição? Crer e amar. Crer e amar. Quem é então que anda? Presta atenção. As promessas todas é para aquele que teme e para aquele que anda. Quem é aquele que anda? É aquele que crê. Foi assim com Caleb, é assim no Novo Testamento também. Quantos querem essa promessa na sua vida? Vamos confessar junto esse salmo? Vamos ficar de pé? Abre aí, Salmo 128. Aleluia. Salmo 128, feche os seus olhos, erga a sua mão para o céu. Diga: eu sou bem-aventurado. Diga: eu sou abençoado, porque eu temo ao Senhor e ando nos seus caminhos. Diga: eu vou comer do trabalho das minhas mãos. Diga: eu não vou comer do trabalho de outros. Diga: eu não serei sustentado por outros, mantido por outros. Diga: eu vou comer do meu trabalho. Diga: eu serei feliz, feliz na minha casa, feliz no meu trabalho, feliz no ministério. Diga: eu viverei feliz, é a promessa de Deus. Diga: tudo me irá bem. Diga: eu serei bem sucedido, porque eu sou como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo que eu faço é bem sucedido. Diga: eu creio na promessa de Deus. Digo: meu cônjuge no interior da minha casa será como a videira frutífera. Diga: os meus filhos como rebentos da oliveira são ungidos, ungidos do Senhor. Diga: esta é a maneira como eu serei abençoado, pois eu sou aquele que teme ao Senhor. Aleluia, glória a Deus.